Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Apenas um versículo da palavra do Senhor, para juntos meditarmos nessa noite. Colossenses 4, versículo 2. Essa é uma palavra que ela não terminará hoje, né? Já aviso isso aos irmãos. Talvez lá no céu. Porque falar de oração é um assunto denso, glorioso. E hoje o título da nossa pregação é orar, orar e orar, até aprender a orar, né? Esse é o título para você guardar. E está escrito assim, lá em Colossenses 4, versículo de número 2. A Almeida Corrigida Fiel, ela declara: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. A Nova Versão Internacional, ela declara: dediquem-se, apliquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela expressa: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças ao Senhor. A Nova Versão Transformadora, ela declara: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração também agradecido. A NAA, que é a Bíblia que tenho em mãos, ela já declara: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Amém? É apenas esse versículo e resolvi citá-lo em algumas versões para ele ficar maior na nossa mente e no entendimento. De tudo que a Bíblia está ordenando oremos, mas não oremos como uma causa, não oremos como um evento, oremos perseverando continuamente na oração. Então é isso que nós iremos nessa noite aprender de Deus. Diga assim comigo: orar, orar e orar, até eu aprender a orar. Amém? E pastor tem que aprender a orar? Tem. Jesus ensinou. Está lá em Mateus 6, verso 9 em diante. Mas vamos orar pela palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, a oportunidade de estar na tua casa. Oramos agora pela tua palavra, que o Senhor falar aos nossos corações. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Depois de um dia de lutas, de Deus, talvez para alguém um dia difícil, mas agora estamos aqui, Senhor, no refrigério, na tua presença, na tua doce e maravilhosa presença. Toma, Senhor, o primeiro e o último lugar. O nosso coração é teu e que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir para a glória e para o louvor do teu nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos, tomados dessa porção da palavra do Senhor. E estava me lembrando nesta campanha do Nordeste para Cristo de um livro que eu li há 20 anos atrás, né, quando eu tinha 16 anos. E era um livro do Bill Hybels, chamado Ocupados Demais para Deixar de Orar, né? E essa leitura ela me cativou bastante, 20 anos atrás, e nunca saiu da minha memória, de vários livros, alguns que nos marcam. E esse é um livro muito interessante, que ele chama a atenção para nós desenvolvermos uma cultura de oração e desafios que a oração por si só se propõe. E pensando em oração, nós devemos olhar prioritariamente para ela. Estamos numa campanha do Nordeste para Cristo. A oração não como uma opção. O crente não tem a escolha de dizer: eu acho que eu posso orar ou não posso orar. Não é uma opção. Na realidade, a oração não é uma escolha. Ela não é um ato de nós escolhermos: pastor, hoje eu quero orar, amanhã eu já não quero orar. Na realidade, a oração ela é uma necessidade. A oração ela deve ser vista por todos nós cristãos como uma necessidade, porque assim como nós necessitamos da água, nós também necessitamos da água maior, que é a fonte
do Espírito Santo que está em Deus. Assim como todo dia nós comemos, nos alimentamos, assim também a oração, ela não pode fazer parte apenas de uma agenda ou de um item opcional. Ah, pastor, eu acho que na sexta-feira eu vou orar. Eu acho que na segunda-feira é o dia de eu orar. Não, na realidade o crente, se ele não orar todos os dias, ele vai ter uma hora em que ele vai estar sedento, tão sedento que vai se desidratar. E o problema da desidratação, aí são os problemas diversos que acontecem. Desde problemas renais no corpo, como também problemas voltados para a própria pressão, e aí termina com desmaio. Quando não, a pessoa acaba tendo mal súbito e morrendo, porque faltou beber água. Da mesma forma, nós com Deus, isso está escrito na Bíblia, está lá em Salmo 42, eu já quero começar citando este verso. Salmo 42, verso 1, o salmista, ele nos alerta sobre a necessidade que temos de orar. Ele diz, assim como a corça, ela sobe nas montanhas à procura do cheiro, da fonte das águas, ela não quer só a água que cai, mas ela sobe, escala, desafia a lei da gravidade para poder suspirar pelas correntes. A ideia das correntes, eu não quero beber a água parada, eu quero ir lá na fonte de onde essa água ela é extraída. Assim também, assim como o animal suspira beber água, a minha alma, ela suspira também por ti, meu Deus. Aí no versículo 2, o salmista, ele ainda complementa declarando, a minha alma, ela tem o quê? Tem sede de Deus. E aqui nós estamos falando de uma necessidade. Todos nós temos sede. Se não bebermos água, meu irmão, no final do dia é uma loucura. Dá uma tontura, fica com o corpo inchado. Você não consegue nem viver direito, porque você fica cansado sem saber o que é. É só água. Aí o que é que você faz? Abre a geladeira, come açúcar, come chocolate, come doce, come tudo, salgado. Mas tudo que o seu corpo está querendo é uma coisa: beber água. Da mesma forma é o nosso espírito. Ele tem sede de Deus. E só tem um jeito do crente matar a sede que ele tem por Deus, é orando. Não tem outro caminho. Pastor, não, mas não tem uma forma mais fácil? Tem não, meu irmão. Se tivesse, era bom. Porque eu vou lhe dizer para você, orar não é uma tarefa fácil. Orar é abrir mão das suas vontades, do seu desejo, do seu querer, do seu comodismo, é abrir mão da sua mente de ficar querendo tomar as decisões por si mesmo, abrir mão de tudo isso e passar a confiar em Deus. Por isso que a oração, ela se torna para nós uma necessidade. Assim, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando é que eu irei? Olha a pergunta do salmista. A sede dele é tão grande que ele diz, quando é que eu, enfim, irei me apresentar a Deus em oração? Assim como a água nos sustenta todos os dias, a oração, ela traz sustento para nós diariamente. Sem oração, nós não venceremos. E aqui nós precisamos aprender. O crente caminha de joelhos. Nós não caminhamos de pé, nós não caminhamos correndo. Está lá em Isaías 40, versículo 30, começar no 29, que Isaías vai dizer isso. A oração, ela nos faz entender que a caminhada não é uma caminhada de qualquer forma. Ele diz, e Ele, que é o Senhor, é quem fortalece o cansado. E Ele multiplica as forças também a quem não tem vigor. E aqui ele está falando de um detalhe, pastor, quando eu estou cansado, será que eu vou deixar de orar? Não. Até na hora em que você está cansado, sem força, sem ânimo, é nessa hora que você tem que procurar Deus, porque Ele vai preencher esse desânimo e vai tornar o desânimo em ânimo na tua vida. E aí ele diz no versículo 30, os jovens se cansam e se fadigam, os moços, eles certamente exaustos, correndo, irão cair. Aí ele diz no versículo 31, aqueles que esperam no... Quem ora, espera em quem? No Senhor. Quem ora não toma as decisões por si mesmo. Quem ora não anda precipitado. Quem ora não anda tão ansioso, porque ele sabe o que? Esperar no Senhor. Mas os que esperam no Senhor, eles fazem o que com Ele? Deus renova as forças, sobem como as águias, glória a Deus, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe por quê? Porque o crente está andando de joelhos, andando na presença de Deus.
A oração na Bíblia, e essa é a pergunta que surge muitas vezes no nosso coração, e trago isso porque há 12 anos atrás eu fiz essa pergunta para uma jovem em um evangelismo que nós estávamos tendo na Beira-Mar, e eu falei para ela, olha, nós estávamos evangelizando, um grupo, junto com o pessoal da sede, na época ainda, e ela foi incumbida de interceder, né? Eu disse, você vai ficar aqui intercedendo enquanto a gente evangeliza. Aí ela chegou assim para mim, baixinho, e perguntou, mas o que é intercessão? Que eu não sei. Aí aquilo me chamou a atenção, porque às vezes nós não sabemos orar. Nós não sabemos sequer o que é oração. E essa noite eu gostaria de conversar com os meus irmãos e aplicar biblicamente, afinal de contas, o que é a oração na Bíblia, de forma bem didática, de forma bem bíblica, para que os irmãos entendam isso. Analisando biblicamente, fui investigando tanto no Antigo como no Novo Testamento, a oração ela começa com uma súplica. Toda oração ela é fruto de uma necessidade. Portanto, a oração ela é inicialmente sempre uma súplica. Não ora aquele que não necessita. Mas quem é aqui que não necessita de Deus? Quem é aqui que pode levantar a voz e dizer, pastor, eu nunca vou precisar de Deus? Meu irmão, não tem como. É por isso que a oração, ela, em uma primeira instância, biblicamente, sempre será uma súplica. Só ora aquele que está precisando. Aí eu vou lhe dizer uma coisa, como nós precisamos de Deus. Como nós carecemos de Deus. A oração, ela também é vista como a procura de um favor. E a expressão hebraica, onde esta palavra, procurando o favor, ela aparece, ela significa tornar-se agradável à face de quem eu estou clamando. A ideia é, eu oro para que Deus ele possa olhar para mim, se agradar de mim e responder a minha petição. É como se a gente se enfeitasse, é como se a gente ficasse bonito na presença de Deus, e aí Deus olhando, ouvindo e vendo a nossa oração, ele se agradasse do que ele escuta e ele graciosamente nos responde. Isso é procurar o favor. Por que procurar o favor, meu irmão? Porque ninguém aqui merece. Ninguém pode chegar até Deus e dizer, Deus, eu tenho crédito e eu vim cobrar os meus créditos. Eu evangelizei, eu fui crente, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora eu vim reivindicar os meus direitos. Não, a oração é uma petição de um favor, você não merece, mas Deus de forma graciosa, Ele nos dá mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Está lá em Efésios 3:20, porque Ele é infinitamente poderoso, glória a Deus, para nos dar mais do que nós pedimos ou mais do que nós pensamos. A oração, ela também é vista como uma prostração, é encurvar-se, é endirecionar o seu corpo inclinado reverentemente para Deus. A oração na Bíblia, em muitas ocasiões, seja no Novo, seja no Antigo Testamento, ela está recheada de versículos onde a expressão inclinou, aproximou-se de Deus, prostrado, ela vai aparecer. Ainda 3 expressões correlatas sobre o que é a oração na Bíblia, que é a palavra aproximar. Quem ora está desejando criar proximidade, fala de relacionamento, fala de você ter o desejo, o anelo de conviver com Deus. É o que nós fazemos como quando nós somos amigos. O que é que nós fazemos? Conversamos, interagimos, compartilhamos, confraternizamos, confabulamos. A oração é essa proximidade de você dizer, Senhor, eu estou aqui, não tenho medo de falar meus defeitos, minhas fraquezas, eu não tenho medo de falar meus pedidos, eu não tenho medo de falar o que aconteceu comigo. Isso é a oração, é a franqueza da proximidade. A oração, ela tem também uma característica importante na Bíblia, que é ver a Deus. Quem ora, enxerga Deus. É interessante esse termo, porque orar diz respeito a enxergar o que não se vê ou aquilo que não é observável. Isso é enxergar com fé. Quem ora, ele enxerga o que Deus está fazendo. Você crê nisso? Quem ora, ele consegue observar o sobrenatural. Está lá no texto, lá de Elias, de Eliseu com o seu moço.
quando ele orou a Deus para que os olhos daquele menino se abrissem. Aí o pobre rei de Geazi se acordou e ele disse: não estamos sozinhos não. Eles são 50, são 100, mas os nossos são mais poderosos do que os deles. E aí foi que ele se aquietou, porque quando ele orou, ele passou a enxergar. Meu irmão, talvez você só esteja vendo problemas, mas comece a orar, que você vai começar a encontrar Deus trabalhando no meio dos teus problemas e trazendo soluções. A oração é enxergar. A oração também tem um conceito hebraico de encontro. É por isso que em alguns momentos, até na igreja, nós dizemos: irmãos, hoje é o encontro de oração. É porque assim como nós encontramos quem amamos, quem namoramos, quem casamos, assim como nós temos o desejo de estar perto, de encontrar a pessoa que nós gostamos, do mesmo jeito a oração na Bíblia, a palavra oração está associada ao encontro. Desejamos encontrar Deus, temos fome, sede e desejo de encontrar o Senhor. E se você já não tem mais fome, desejo, nem sede de Deus, tem alguma coisa errada com a tua vida, porque o que o crente mais anela na vida dele é estar na presença do Senhor. Diz o salmista, o Salmo 84, mais vale, Senhor, um dia, glória a Deus, na tua casa te louvando, do que 1000 em qualquer outro lugar. Ali ele está falando de encontro com Deus. Mas na maioria das vezes, na Bíblia, a expressão oração, ela está associada à palavra pedir e principalmente implorar. Na maioria das vezes em que alguém se aproxima de Deus em oração, é porque a questão que ele está vivendo, a situação, não é nada fácil. É semelhante a nós. Enquanto nós podemos decidir, nós temos essa mania feia, adulta, espiritualmente falando. Enquanto a gente pode decidir, nós decidimos. Aí quando a coisa acocha, aperta, aí vem uma doençazinha, vem um apertozinho financeiro ali, vem uma situação dentro de casa familiar, o filho, o casamento, alguma situação. Aí a gente se lembra: ai meu Deus, eu não posso resolver tudo só. Aí a gente se lembra: com Deus não anda com adulto, Deus anda com criança. E se tem um ser humano que gosta de pedir, de implorar, é criança. E é por isso que Jesus ele associa o reino dos céus à criança, porque dos tais, está lá em Mateus 19, dos tais é o reino dos céus. Porque na oração nós aprendemos que o senso de independência que temos, de autorresolução, de autopromoção, de autoexcentricidade, de dizer eu por mim mesmo decido, nós começamos a descobrir que no reino de Deus não vale nada. Mas tem hora que a gente tem vontade de querer tomar as nossas próprias decisões. Mas quem ora aprende uma coisa: tudo que ele vai fazer, ele só faz se Deus primeiro ele estiver na vida dele. Nós ouvimos isso aqui quinta-feira passada. Estava lá um homem que ia ao encontro do seu filho e ele só tomou a decisão de ir. Antes de ir, ele tomou a decisão de quê? Orar. Eu não vou sair de Berseba se antes Deus também não falar comigo. Se Deus mandar eu ir, eu vou. Se Deus disser recue, eu vou recuar. Israel tinha uma mania linda e maravilhosa, embora fosse um povo murmurador, mas ele só caminhava se a nuvem seguisse adiante, ou se diante da noite, uma coluna de fogo que Deus colocou, ela caminhasse também. Mas a nuvem parou, a coluna parou, eu fico parado. Isso é senso de dependência de Deus. Mas nós temos uma mania feia, é que gostamos de tomar decisões sem consultar o Senhor. Namoramos, nos endividamos, procuramos empregos, entramos em faculdade, trabalhamos, conquistamos, mas a maioria das coisas que temos, nós não consultamos o Senhor. Você sabia disso?
Porque na maioria das vezes nós gostamos desse senso da independência, da não necessidade de oração, porque a gente acha assim, Deus não se preocupa com isso. E deixa eu lhe dizer e corrigir na sua vida hoje, Deus se preocupa com cada detalhe da tua vida. Se você viver uma vida de oração, de dependência de Deus, você vai ver o dedo de Deus, a ação de Deus, o milagre e a providência de Deus entrando dentro do teu coração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, é o conceito mais completo do que é a oração na Bíblia. Paulo ele vai completar diante de 4 expressões sobre, afinal de contas, o que é a oração. E ele diz, antes de tudo, ele diz, antes de qualquer coisa, irmãos, antes de falar de qualquer tema eclesiástico, espiritual, antes de tudo, eu quero que vocês façam, e aí ele está dando uma ordem, e ele diz, a oração ela tem 4 características fundamentais, súplica, petição, imploração, súplica é isso, é eu pedir a Deus, é eu implorar, é eu me apresentar. A oração ela é feita de oração como adoração, essa expressão adoração, proskinels, que é a expressão grega que Paulo usa aqui, diz respeito à oração como uma adoração, uma doxologia, uma apresentação reverente a Deus. E é por isso que nós começamos elogiando Deus, subjetivamos Deus, damos vários substantivos elogiáveis de Deus. Ó Rei soberano, ó Deus criador do reino, ó meu Pai. E aí a gente começa. Isso é a adoração que a oração apresenta. A oração ela também é uma intercessão. O que é interceder, pastor, é quando eu não oro por mim, mas eu estou orando por alguém. É o outro a razão da minha oração. E é uma oração que tem ficado escassa na igreja ultimamente. Porque nós estamos tão egoístas, tão preocupados com o nosso umbigo, tão preocupados com os nossos problemas, que nós nos esquecemos que enquanto nós estamos enfrentando problemas, tem muitos irmãos enfrentando problemas piores do que os nossos. E Paulo está dizendo que a oração, dentro das suas características, ela reclama esse perfil da intercessão. De você não orar por você, mas você orar por outro. Experimente isso. Experimente um dia você não pedir nada para você e pedir pelo outro. E deixa eu lhe dar um bizu espiritual. Se o nome de alguém aparecer na tua mente, não é por acaso não, é Deus te cobrando para orar pelaquela pessoa. Não pergunte a Deus, só ore. Alguma coisa Deus está querendo agir, trabalhar para que o milagre, algo sobrenatural venha acontecer. A oração também ela tem a característica da gratidão. E ele diz, súplica, a oração como reverência e adoração, e a oração como intercessão, e a oração como ação de graça. Aí Paulo está dizendo, peça. Deus não se incomoda de quem pede não. Mas também não esqueça de agradecer. Tem hora que a gente é filho mal educado, que a gente só pede, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, isso, Senhor, e aquilo, e quando isso vai acontecer, Senhor, aquela promessa, e o que você tem feito para agradecer a Deus? Você tem reconhecido, está lá no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e ele diz, tudo que há em mim que venha bendizer o seu santo nome. Aí nós voltamos para Colossenses 4:2, quando ele vai falar sobre essa ação de graças, quando ele declara isso, continuem a orar, vigiando, e aí ele usa essa expressão, com a oração, com ações de graça. Agora veja Filipenses 4:6, quando Paulo, ele ainda vai abordar essa temática, falando disso, não fiquem vocês preocupados com coisa alguma. Em outra versão diz assim, não andeis ansiosos. O mal desse século chama-se ansiedade. Até as crianças de 5, 6 anos, hoje os psicólogos estão tendo maior problema, porque por serem contaminados com excesso de informações dos celulares, das mídias digitais, as crianças estão começando de forma precoce a viverem ansiosas. Tudo é ansiedade, um controle que não pega, um jogo que não está funcionando, uma tarefa que vai demorar demais, até um passeio. Já chegamos? Já está chegando? Vai demorar muito. E a ansiedade começa a controlar o coração. E nós adultos, nem se fala. Um boleto que vai vencer. Eu tenho que vai vencer segundo. Eu estou assim, ó, Jesus, até lá.
vai dar certo. Se não der certo, deu. Se não deu certo, deu. Se não deu, não deu. Mas eu não vou me preocupar. Mas tem gente, ai meu Deus, a conta que vai vencer daqui a 60 dias, ele já fica atribulado e os cabelos arropiados e ficando branco e perdendo cabelo. Eu me lembro bem quando o primeiro boleto foi vencer aqui dessas cadeiras, e foi o dia que eu fui renovar a habilitação. E a minha pressão nunca deu 17, 18, e nesse dia deu. Porque o boleto ia vencer no dia seguinte. E eu não tinha dinheiro nenhum. E era quase R$17.500. E eu disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Que eu não tenho. Eu vou vender o carro. Eu tinha 2 terrenos no interior. Eu vou passar esse terreno para frente para ver se dá certo. E nada acontecia. E eu fui tirar. E a mulher, que era médica, ela olhou e disse, o que está acontecendo com você? Aí eu não podia dizer para ela, ó, que eu estou com uma dívida que eu não sei como resolver. Eu entrei no carro, meus irmãos, e chorei nesse dia. Aí Deus me disse, você não está faltando uma coisa em você. Aprender a confiar em mim. Quando foi à noite, Deus mandou 17.500. E ele disse, eu estou agora te mostrando que quando tu confia em mim, eu resolvo os problemas. Daquele dia em diante, meus irmãos, aqui nessa igreja, o Senhor me aprendeu a me acalmar. Às vezes nós ficamos ansiosos demais, queremos tomar as decisões por nós mesmos e nos esquecemos de confiar em quem? Em Deus. E aí a Bíblia está dizendo o quê? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Está ansioso com alguma situação, uma doença, um familiar, uma decisão, um emprego, algo que vai acontecer? Não ande ansioso, mas tudo, em tudo, glória a Deus, por meio de quê? Da oração e súplica com ações de graça. Já agradeça pela fé o que Deus vai fazer na tua vida. Apresentem os seus pedidos a Deus. Nós precisamos aprender a confiar em quem? No Senhor. Na semana seguinte eu voltei, pressão estava igual de bebê, 12/8. Deus me ensinou a me acalmar, a me controlar pelo poder da oração. O que é a oração, pastor? Aí vem um conceito mais usado na Bíblia sobre a oração e você vai aprender esta noite. Orar nada mais é do que invocar o nome do Senhor. Diga assim comigo, orar. Diga, orar é invocar o nome do Senhor. Orar é você pedir, é chamar. Pastor, está na Bíblia, está Gênesis 4:26. É a primeira vez na Bíblia em que a palavra oração, ela aparece. Inclusive, ela está associada ao nome de uma personagem da Bíblia, chamada exatamente de Sete. Quando nasceu ali Sete, depois veio um filho chamado Enos, que é o Enos, perdão. Sete nasceu e deu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. E aí quando Enos nasceu, diz a palavra de Deus, os homens, nesse tempo os homens fizeram o quê? Eles voltaram, eles começaram o quê? A invocar o nome do Senhor. O que é começar a invocar o nome do Senhor? A partir dali não tinha mais esse negócio de Deus visitar de tarde. Não tinha mais visita a Adão, aos filhos de Adão, que agora já estavam espalhados no mundo. Não, agora quem quisesse ver Deus e se encontrar com Deus tinha que fazer por onde? Pastor, por que eu oro? Por causa de Adão. Se Adão não tivesse feito o que ele fez, todo dia Deus vinha ao nosso encontro. Como Adão pecou, agora Deus exige que é nós que devemos ir ao encontro de Deus. Como é que eu vou ao encontro de Deus? Eu bato na porta do céu? Não, eu oro. Por isso que a palavra orar é, e eles passaram a invocar. A ideia é, Deus, está lá em Mateus 6:9, quando Jesus diz, venha a nós, invocar, ó, venha a nós o teu reino. Orar é isso. Orar, diga de novo comigo, orar é invocar o nome do Senhor. Começa em Gênesis, e aí vai toda a palavra de Deus. Romanos 10:9, Paulo, ele resume todo o Antigo Testamento, capítulo 9, 10 e 11. Diz um teólogo chamado Calbart, de quem eu gosto muito no seu livro de Romanos, e ele diz, ali é o texto da angústia da igreja. Porque ali a igreja se angustia em saber que se ela recusar os privilégios da salvação, ela passará pelos mesmos problemas que Israel teve. E aí diz Paulo em Romanos 10:9, que a palavra da salvação, ela está onde? Bem pertinho de nós, que com a tua boca tu confessar, que com o teu coração tu crê,
E aí está falando de quê? De oração, de confissão. E ele diz isso exatamente no verso 12, verso 13 da carta. Quando ele vai dizer mais à frente, porque não há distinção entre grego, entre judeu, uma vez que o Senhor é o mesmo de todos, e ele é rico para quê? Ele é rico para quê? Estão vendo no telão? Deus é rico para quem? Diga comigo. Deus é rico para todos os que o invocam. Você sabia que Deus é rico em te dar o que tu não mereces? Deus é rico em te dar o que tu pede, Ele te abençoa de uma forma tão sobrenatural que você fica sobrepujado. Paulo está dizendo isso, irmãos. Deus é rico com quem ora. É um banco que não se acaba o crédito, irmão. O crédito de Deus é eterno, é infalível. Pode até o advogado não resolver, pode até o juiz não resolver, o promotor, pode, aleluia, o médico não dar a razão nem causa como causa vencida, mas há um Deus que é rico em abundância, e Ele é dono do céu, dono da terra, e quem ora, diz a palavra de Deus, Deus é rico para poder abençoar. Aí diz o verso 13, agora de Romanos 10, porque, vamos ler juntos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês estão vendo como é importante orar? Não é aquele que, Jesus, não. É aquele que ora. Agora os irmãos estão entendendo o que é que a Bíblia está dizendo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor é todo aquele que vive uma vida de oração. Não vão confundir mais, pelo amor de Deus, de achar, pastor, no último dia eu vou gritar Jesus e vou ser salvo. Não. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está dizendo todo aquele que invocar, e nós estamos aprendendo hoje à noite o que é invocar o nome do Senhor. O que é invocar? É orar, é buscar Deus, é pedir, Senhor, se aproxima de mim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo ainda vai chamar um título interessante, ele vai dizer, esse é o título pelo qual os cristãos devem ser conhecidos. Olha o que ele diz na primeira carta 1, verso 2, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, com todos os que, todos, a igreja universal, a igreja geral, a igreja que vai para o céu, redimida e lavada por Jesus, com todos os que em todos os lugares, eles fazem o quê? Invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem crente que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem crente que ora, glória a Deus. Todos os que invocam o nome do Senhor Jesus. O que é orar na Bíblia, pastor? Vamos de novo dizer. Em orar é invocar o nome do Senhor. A Bíblia é tão linda que até o último versículo dela é uma oração. Apocalipse 22, verso 20. É o último versículo. Eu até preguei numa ceia aqui. Só a palavra amém. Não sei se você lembra. Mas foi uma palavra que eu preguei no segundo ano que eu tive aqui. E Apocalipse 22, 20 vai dizer... Aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente diz o quê? Venho sem demora, amém, amém. Vem, olha a última oração, qual é? Vem, Senhor Jesus, que é a palavra grega chamada de Maranata, que também é traduzida como o quê? Qual é a oração? Ora vem, Senhor Jesus. O que é ora vem, Senhor Jesus? Eu estou invocando, chamando para perto de mim o nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Você vai sair daqui entendendo o que é orar. Você não vai sair com dúvida. Orar é invocar o nome do Senhor. E qual é a invocação que hoje nós chamamos, pastor? É que Jesus volte logo, irmão. Meu irmão, nós estamos num mundo onde tem dia que a gente fica, Jesus, até quando é que eu vou ficar vendo esse negócio? Um homem que se diz cristão de calcinha no meio da rua com a peruca, e todo mundo causando escândalo no evangelho. Situações de pavores, igrejas entrando em disputas judiciais, escândalos e mais escândalos, e o nome do evangelho sendo difamado. Um homem recebendo oração e profecia, aliciando crianças. E a gente fica todo dia, meu Deus, que situação é essa? Escândalos e mais escândalos, que eu já preguei aqui, e o irmão Abdias também pregou sobre isso, que nós iremos ver, e vai aumentar, e o amor de muitos vai esfriar. Mas a igreja não pode esfriar o seu amor. A igreja continua invocando o nome do Senhor. Qual é o invocar o nome do Senhor hoje, pastor? Ora vem, diga assim comigo, ora vem, Senhor Jesus. A
oração também é vista como incenso. Está lá em Apocalipse, são 2 versículos, capítulo 5, versículo 8. Quando os 24 anciãos, eles apresentam-se diante do Senhor, e eles, com seus 4 seres viventes, os 24 anciãos prostaram-se. Aí é um ato de proskeneos, a expressão grega é de você curvar-se, adorar reverentemente, e eles tendo cada um a harpa, e eles tendo o quê? Taças de ouro. Olha onde a oração é depositada. Aqui a gente deposita nos cadernos de oração, mas lá no céu, essas orações que eu e você fazemos aqui na igreja, em casa, aonde estivermos, elas são levadas aonde? Para uma taça de ouro na presença de Deus. E aí diz a palavra de Deus, essas taças estão cheias de incenso. Incenso é fumaça aromática, é cheiroso, é perfumático. Para Deus nós orarmos. O céu se enche de cheiro quando o crente ora, e elas são chamadas de as orações de quem? Dos santos. Enquanto você ora, meu irmão, os céus estão se enchendo de cheiro maravilhoso. Não é aquela colônia que você compra lá no Beco da Poeira, que 15 minutos depois desaparece, não. É aquele perfume francês que você não precisa nem tomar banho por 3 dias. E o cheiro continua lá. Que é assim que eles fazem. Mas lá no céu não é 3 dias, não. Lá no céu o cheiro é constante, permanente. Porque quando nós oramos, Deus se agrada, sobe as narinas de Deus, o doce aroma de um clamor, de um servo que está pedindo, glória a Deus, uma orientação e uma decisão. Apocalipse 8:3, mais uma vez, a Bíblia vai nos dizer esse detalhe sobre a oração. E veio um outro anjo, que é quando as trombetas passam a serem tocadas, um grande evento apocalíptico, um grande evento cataclismático ocorre no meio do mundo. E nessa ocasião um anjo veio, ficou em pé no altar, e com ele estava novamente esse incensário de ouro. Veja que é algo muito detalhado na Bíblia. A oração está guardada em um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer, ou seja, veio muita oração lá no céu, com as orações de todos os santos, a minha, a sua, as dos irmãos do Antigo Testamento, as do Novo Testamento, estavam diante do altar de Deus. E esse altar de ouro, ele está diante do trono do Senhor. O Senhor está aqui no trono e ele está direto olhando. Qual é a oração? Qual é o pedido? O que tu está clamando? É o filho, é o emprego, é a saúde. Toda hora esse altar está se enchendo de oração. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Esse versículo é para toda vez que você achar e duvidar que Deus não escuta a tua oração. Porque tem crente que é assim. Pastor, eu acho que eu estou orando, mas Deus não está nem aí. Não, está aqui, ó. Todo dia, todo momento, toda hora, está diante. Ela não está longe. O juiz, glória a Deus. O juiz que tem um martelo para decidir tudo. Ele toda hora está vendo a tua causa, a minha causa. E ele não deixará nenhuma oração, nenhuma causa sem ser respondida diante da presença dele. Por isso que a Bíblia diz novamente, Colossenses 4:2, continuem a orar, perseverem na oração. Pastor, e afinal de contas, estamos aprendendo o que é orar e qual é a postura da oração. É em pé, sentado, é deitado, e aí nós vamos ver como maior modelo que é Jesus, que Jesus não define um padrão. Lá no texto de Lucas 22:41, a palavra de Deus vai dizer que Jesus orou de joelhos. E ele se afastou um pouco, e Jesus, com os seus joelhos encurvados, inclinados, ele orava. E aqui nós aprendemos também no Salmo 95, versículo 6, e essa é a forma que nós usualmente usamos na casa de Deus. Venham, adoremos, prostemo-nos, a ideia de prostração é se encurve, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mas não significa dizer que sempre que eu for orar, ai pastor, eu estou tomando banho, deu vontade de orar, eu vou ter que me ajoelhar. Pastor, eu estou trabalhando no escritório, está todo mundo aqui é descrente, todo mundo vai me ver com a mesa aqui, eu vou ter que me ajoelhar para todo mundo ver que eu... Não. Aí nós vamos perceber que esta é a forma principal de nós orarmos. Num ambiente como o nosso, nós nos ajoelhamos. Mas não significa dizer que lá fora, diante do ímpio, em outra situação, você toda vez que vai orar, você precisa se ajoelhar. Pastor, precisa dizer isso? Precisa, é um culto de ensino.
Nós precisamos ensinar, porque tem irmão que já desaprendeu a orar. Está tão enferrujado que se chamar ele para orar aqui, eu conheci um evangelista que era assim. Chamava ele para orar, meu irmão, o homem se tremia todo, não sabia nem o que dizer. Eu, Jesus, imagine em casa como é que essa pessoa é. Imagine com Deus, imagine como é a vida dele com Deus. Lá em Marcos, nós vamos perceber que Jesus também, João 17:1, Jesus, ele ora em pé e com os seus olhos abertos. E depois de dizer essas coisas, Jesus ainda em pé, e a oração mais longa da Bíblia é essa, para quem tem curiosidade. Jesus, ele em pé, levantou os seus olhos, chamada de oração sacerdotal. Jesus nem fechou os olhos. Não significa dizer que aqui dentro você vai ficar igual a coruja, né? Que tem uns irmãos que ficam assim, ó, na hora da oração. Feche os seus olhos, meu irmão, não aqui dentro. Isso aqui é quando você estiver diante do ímpio, com a estratégia, com a sabedoria, aí lá no trabalho, você não vai precisar, Jesus, eu vou orar, deixa eu fechar meus olhos. Não, lá você vai ficar aqui, ó, com os olhos abertos, mas a mente está no céu. E ele diz, Senhor, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Jesus orou, levantando a cabeça com os olhos para o céu. Isso foi uma outra forma. Já em Mateus 26, versículo 39, eu fui pesquisando a forma como Jesus orou. Jesus não só dobrou os joelhos. Jesus agora, quando ele chegou lá no monte, diz a palavra de Deus que ele agora se lançou, ele se prostrou. A ideia não é só se ajoelhar, ele se lançou. A ideia é, ele caiu, não como esse cai que é para trás. Ele caiu para frente, se prostrando, reconhecendo. E disse numa oração sublime, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, não é o que eu quero, mas seja como tu queres. É a oração mais linda de Jesus para ele mesmo, pedindo a Deus essa orientação. E a Bíblia vai nos mostrando exatamente essas formas diferentes de Jesus orar. Lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo ainda acrescenta uma forma similar ao Salmo 63, versículo 4. Ele diz, irmãos, quando vocês forem orar, quando vocês forem clamar a Deus, versículo 2, se não me falha a memória, de Timóteo, capítulo 1, 2, versículo 2, ele diz, orem em todo favor, né? Diz assim, 2, por favor, estou no 1, 2. Orem antes de todo favor, 2, 2, está no 1, por favor. Ele diz, orem em favor dos reis, diz que exerce autoridade, para que vivamos uma vida mansa, tranquila, com piedade e respeito. Aí ele continua explicando a oração. Isto é bom, é aceitável diante de Deus, do nosso Senhor. Aí ele vai, que deseja que todos sejam salvos ao conhecimento da verdade. Aí ele explica no versículo 5, há um só mediador. No 6 ele vai justificar isso de uma forma melhor, que ele deu a nós essa oportunidade. Aí no 7 ele vai chegar e dizer, irmãos, eu fui designado a isso. Aí no 8, que é o versículo 8, ele vai dizer dessa forma sobre a oração, irmãos, oramos porque Jesus nos salvou, oramos para que sejam salvas as autoridades, mas quando vocês forem orar, se lembrem disso, que vocês orem em todos os lugares. Aí a Bíblia está dizendo aqui, agora ele chega e diz, olha, eu não quero que vocês orem só aonde tem crente, lá no trabalho, no trânsito, lá na hora que você está de repente ali ocioso, vá orar, meu irmão. Motivos para você orar não vão faltar. E ele diz, não ore de qualquer jeito. Ele diz, com a mão levantada, não é a mão assim não. Porque tem irmão que a gente pede mão, levante a mão, vamos clamar. Ele, Jesus, está enferrujada. Né? Não tem aquela coisa enferrujada que você vai, né? Parece que não vai sair. Ele diz, não, levante a mão, santa. Se essa mão não tem ira, se essa mão não tem nenhuma animosidade, nenhuma carnalidade, meu irmão, pode levantar ela. Deus vai receber esta tua oração. E Ele vai fazer coisas maravilhosas, proezas grandes na tua vida. Aí vem uma pergunta que pode surgir em alguém. Pastor, deitado eu posso orar? Aí eu vou procurar na Bíblia. Tem gente que orou deitado? Tem. Eu vou mostrar um exemplo. 2 Samuel 12. 16 ao 17. Davi pecou. O filho da relação dele com Batseba adoeceu bastante. Posteriormente, nós vamos perceber pelo relato bíblico que ele morreu. Mas enquanto o menino ainda estava na vida e a morte, diz a palavra de Deus, que Davi suplicou a Deus pela vida da criança. E ele jejuava. E entrando em casa, ele passou a noite orando, deitado no chão. Aqui é uma oração deitada. Ele estava lá jogado, ele disse, Senhor, eu já não tenho mais nem força para dobrar o joelho, nem ficar em pé, mas eu não vou desistir de clamar.
Se em pé consegue, glória a Deus. Se não consegue, se ajoelha. Se não consegue se ajoelhar, meu irmão, se joga no chão. Mas não pare de orar, não pare de clamar a Deus. E eu acho lindo que ele diz, faz a noite toda. A Bíblia vai mostrar ainda em Salmo 4:4, esse mesmo salmista, ele vai citar nesse salmo que tremam de medo e não pequem. Consultem, diz ele, no travesseiro. A expressão hebraica é na cama. Vocês consultem o coração de vocês e sosseguem. A ideia dele no salmo é que vocês possam, na hora de dormir, também meditar nas coisas de Deus. Em vez de ficar à noite, é o principal horário para quem tem cortisol alto, é o horário que o cérebro mais se ativa, aí começa a vir 1001 ideias. Aí você pega o celular e do celular começa, o que é isso, o que é aquilo, aí de repente você está pesquisando coisas que nunca nem pensou na vida em pesquisar, porque o seu cérebro está tão ativo, aí meu Deus, aí começam as curiosidades. Aí o salmista diz, em vez de você viver com esse seu cortisol alto, com essa adrenalina pesada na hora de dormir, pega o travesseiro, acalma o teu coração, sossega. Lá na tua cama, não está conseguindo nem se levantar, meu irmão, dali mesmo, Senhor, acalma esse coração, sonda, olha para dentro dele, me faz dormir. Há um salmo ainda de 63, verso 3, onde o salmista ele vai expressar dessa mesma forma, ele diz, Senhor, porque a tua graça é melhor, versículo 6, né? Ele começa falando do amor de Deus, da graça, da história da salvação de Israel, e aí ele chega no versículo 6 e ele diz, lá no meu leito, o que é o leito? A cama. Lá na minha cama, quando de ti eu me recordo, em ti eu medito, quando? Durante as vigílias da noite. Aí o salmista está dizendo, eu estou na minha cama. Pastor, é proibido orar deitado? Não é. Mas aqui você não vai deitar. Ai, pastor, eu vim na Bíblia, e aí domingo eu venho, vou me deitar, e ninguém reclame, porque o Senhor diz, eu estou explicando isso, porque a gente diz uma coisa, a gente diz vela, e aí alguém pode entender velha, né? É igual aquela surda da Praça é Nossa, né? Que tinha, né? Que você falava uma coisa, ela entendia outra totalmente diferente. Né? Os mais jovens não sabem nem o que é isso, né? Né, irmão Abdias, né? Irmão Abdias é que era um fã, né? Da Praça é Nossa, antigamente. Mas aqui a Bíblia está dizendo que lá na sua casa, você está deitado, aí pastor, eu tenho um problema de calodromacia, eu tenho um problema, de repente, aqui de artrose, minhas juntas, eu não consigo me ajoelhar, deitado, eu posso orar a Deus, e Deus ouvir minha oração? Pode, meu irmão. Não tenha medo de orar deitado. Ai, pastor, não pode orar porque eu estou deitado. Não, meu irmão, de novo vou dizer, se em pé você consegue, ore. Se de joelho você consegue orar, ore. Mas se em pé e de joelho não está conseguindo, meu irmão, nem que seja deitado, jogado no chão, mas não deixe de orar e de buscar ao Senhor, porque é uma necessidade de todos nós. A regra geral, aí vamos para Filipenses 2:10. Qual é a regra geral de como deve ser orado, pastor? Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus, se dobre. A regra geral é essa. Pastor, por que na igreja a gente tem que dobrar o joelho quando chega? Por que no dia da oração tem que ser? Porque a regra geral é essa. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Os anjos se prostram, os seres humanos se prostram e os demônios também se prostram. Os anjos para adorar, nós para adorar e clamar, e os demônios porque eles têm medo. Não é para pedir, não é para agradecer, não, é porque eles têm medo, mas todos reconhecem que só há um Deus, só há um Senhor, só há um Salvador. Amém? Este é o ato que nós temos como governo e reverência de Deus na nossa vida. Nos ajoelhar é um ato de reconhecimento do governo de Deus sobre nós. Outra pergunta que surge de alguns irmãos, pastor, devo eu orar só na igreja? Aí Mateus 6,6, Jesus vai dizer o seguinte, e ele diz, olha, quando vocês forem orar, não vão para as praças, que ele começa no versículo 5 dizendo isso, porque tem um grupo aí que dá mau valor, gritar, bater nos peitos, e dizer, eu oro bonito, ó excelso Deus que habita no mais sublime céus. Aí começa a orar aquela oração bonita. Jesus diz, não é essa oração que eu me agrado. Quando vocês forem orar, você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta. Depois de fechar a porta, tu não vai nem precisar dizer gritando para o teu vizinho, porque tem gente que é assim, né?
mora num apartamento, aí ele já sabe que é pentecostal. Começa a pesar. Né? Aí diz, lá e vai, o crente começou a orar ali. Né? Às vezes o ímpio está até repreendendo. Jesus, repreende, acalma aí, porque está sério. Aí Jesus diz, quando você for orar, ore em secreto. Você e Deus, teu pedido e Deus. E o seu pai, que vai ouvir, a oração está diante dele no altar de ouro, no incenso de ouro, ele vai te recompensar. Jesus está dizendo que a nossa oração, ela deve ser inicialmente aonde? Lá no nosso quarto, no íntimo. Pastor, o que é esse quarto? Na hora que você vai tomar banho, você pode orar. Na hora que você está lavando roupa, você pode orar. Na hora que você está cozinhando, fazendo a comida, você pode orar. No trabalho, no trânsito, é você no secreto com Deus. Porque tem gente que fica aí, pastor, eu não oro em casa porque eu acho que deve se orar só na igreja. Não, Jesus está dizendo, começa onde a oração? Lá no nosso... Depois, ela se estende. Pastor, é proibido orar em público? Aí vem João 11. O mesmo Jesus que ensinou que devia orar em particular, João 11, versículo 41 e 43, o irmão Ananias já pregou aqui na ceia para nós sobre isso. O maior milagre de Jesus foi o milagre exatamente da ressurreição de Lázaro. E antes da ressurreição, o que é que Jesus fez em público? Ele pediu para tirar a pedra. Jesus levantou mais uma vez os olhos aos céus. E ele disse, orou, antes da ressurreição, Pai, graças te dou porque me ouvistes. É uma oração em público. Jesus não está condenando, Jesus mesmo está fazendo isso. Mas ele está dizendo, irmãos, eu faço isso porque lá no secreto, está lá em Marcos 5, Marcos 3, Lucas, tem pelo menos 6 versículos que não dá tempo para a gente ver, mas Jesus, ele secretamente se recolhe para orar. Por que não lembrar do Getsemane, em que Jesus secretamente se afasta a uma distância de 100 metros e vai orar sozinho com o Pai? Então Jesus, ele ora no secreto, mas ele ora também em público. Porque tem irmãos que são um exagero, quando não é 8 é 80. Tem uns irmãos que dizem assim, não pastor, é para orar só em casa, esse negócio de orar em público não existe não. Tem, Jesus mesmo orou. Paulo ora, Efésios capítulo 3, aquela oração linda, lá na prisão, na região da Cesareia, está Paulo orando pela igreja de Efésios. Por essa causa, diz lá Paulo, eu me ponho de joelhos. Ele chega até a escrever o que ele está orando. Se torna público. João 17:1, Jesus ele ainda ora. João 17:1 no jardim. É a maior oração de Jesus. Ele orou levantando os olhos, que nós já lemos, e Jesus ali está orando aonde, pastor? Lá no jardim, na região do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Antes dele orar, mais à frente sozinho, ele faz essa oração, os discípulos escutam. Mateus 22:39 ainda vai dizer que Jesus, além de orar no jardim, orou no monte. Jesus está dizendo, ó irmãos, vocês devem orar em todos os lugares. Eu estou só mostrando alguns lugares onde Jesus ele ora. Mateus 22:39, por favor. Irmão Tarles, ele diz em 22, versículo 39. E Jesus ele se aproximou e ele declarou exatamente, ame o seu próximo. Aí nos versos seguintes, ele vai exatamente usar essa expressão, né? Mateus 22, né? Só corrigindo este versículo que eu acabei aqui anotando errado para os meus irmãos. Mas Jesus, ele vai exatamente ao 24:39, se não me falha a memória, então, né? Jesus vai fazer essa declaração, né? Quando eu achar aqui, eu vou dizer para os irmãos, viu? Glória a Deus, esse versículo. Mas indo para o versículo seguinte, eu vou já citar ele para os irmãos. Versículo 13 do capítulo 21, né? É o 25:16, eu anotei 22:39, mas é o 25:36. E em seguida, foi Jesus com eles a um lugar, Getsemane, e ele disse aos discípulos, ficai aqui. E aí quando ele chegou a ficar aqui, ele começa a oração, e ele começa aquele discorrer de todos esses versículos. No capítulo 21, versículo 13, Jesus ele ainda vai dizer o seguinte sobre a oração. Porque há quem diga, pastor, deve-se orar em todo canto, mas na igreja não é para orar não. Aí Jesus vai dizer, ó, está escrito, a minha casa, e ele aponta para o templo. O templo deve ser chamado de quê? Aqui não é lugar para show, para artista, para político. Aqui não é lugar para famosos. Aqui não é lugar para as pessoas tentarem ganhar mil. Não, aqui é um lugar chamado casa de oração. É por isso que a gente diz, é a casa do Senhor. Vamos para lá. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus está dizendo que ele orou em todos os lugares. Só que tem gente só orando aqui dentro. Não é, irmão Garcia?
Está faltando orar lá fora. E tem gente que está querendo só orar lá fora. Nos montes, com os profetas, na casa dos profetas. Aí quando chega na igreja, ninguém vê profecia. Ninguém vê nada, ninguém vê isso. Meu irmão, do jeito que Deus lhe usa lá, que Ele lhe use aqui dentro também. Porque aqui, Jesus diz, aqui é chamado de quê? Casa de oração. Aí, pastor, porque eu só gosto do monte. Eu também, mas o monte é de lençol. Eu dou mau valor, irmão. Um montezinho de lençol e se deitar e meditar é bom demais. Não tenho nada e nenhuma crítica com quem vai ao monte, com quem busca a Deus. Mas lá não é maior ou melhor do que a casa de Deus aqui, não. E nem é melhor aqui do que lá em casa, não. Todos os lugares devem ser lugares de oração. Agora você vai ver Jesus orando, Lucas 23, versículo 34. Jesus orou, meu irmão, até na cruz. Até na hora da morte, Jesus não parou de orar. Veja o quanto é perseverante a oração de Jesus. E Jesus dizia, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Aí ele ora uma segunda vez. Das 7 palavras de Jesus na cruz, 2 são oração. Aí em Lucas 23, versículo 46, eu fui pesquisando essas orações de Jesus, e Jesus ele chegou a fazer a última palavra de Jesus em vida, foi uma oração. Você sabia disso? A última palavra de Jesus em vida foi uma oração. Na hora da cruz, ele clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, diz a Bíblia, ele morreu, ele expirou. Jesus foi ou não foi um exemplo de oração para nós? Mas não é para nós só olharmos, não. É para vivermos o que ele nos ensinou. Pastor, eu tenho que orar só na igreja? Você está aprendendo que não. Veja Daniel 6,10, nós já vamos concluir agora. Daniel 6,10. Daniel recebeu a incumbência e um edito, vai ser morto, os leões vão te comer. Não tem mais jeito. Aí diz a palavra de Deus, quando Daniel soube do documento que ele tinha assinado, ele sabendo que aquele era o último dia da vida dele, porque no coração dele ele não achava que ia sobreviver. O que é que Daniel fez? Voltou para casa. Não tinha templo, só havia sinagogas, 13 pessoas, aos sábados se reuniam. E aí ele voltou para casa, e quando ele volta para casa, em seu quarto, no andar de cima, ele não precisou sapatear para o vizinho de baixo saber. Mas lá em cima, diz a palavra de Deus, para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, ele dobrava os joelhos, glória a Deus, e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como era o quê? De costume. Pastor, eu posso orar na praia? Pode. Agora vai ler Jonas 2:1. Jonas não só orou na praia, a Bíblia diz mais. Jonas teve que orar no pior dos lugares, na barriga de um grande peixe, meu irmão. Meu irmão, que eu e você não venhamos viver o que Jonas viveu em oração. Mas a Bíblia diz que Jonas, o profeta fujão, do ventre do peixe, ele orou ao Senhor. A Bíblia está dizendo que não existe restrição de lugar. Aonde você estiver, ali você deve o quê? Clamar, orar a Deus. Não há posição, não há lugar, não existe o mais equivocado, o mais certo, o melhor. Pastor, o monte é mais próximo, o templo é mais próximo, a casa é mais próxima. Todos os lugares devem ser lugares aonde o nome do Senhor deve ser clamado na nossa vida. Para nós concluirmos por hoje, pastor, a oração tem que ser longa ou breve? Jesus não tem empecilho nenhum com isso. Ele não gosta de hipocrisia, ele não gosta de incredulidade, e ele não gosta de uma coisa que nós temos e erramos muitas vezes nisso. Ele não gosta de quem não persevera. Hipocrisia, incredulidade, falta de perseverança são 3 coisas que nós não devemos cometer. João 17 é a maior oração. E é a oração que o próprio Jesus faz. Nem Daniel, nem Ezequiel, nem Jeremias, nem Neemias oraram como João 17 orou. É a oração mais longa da Bíblia. Eu pesquisei e posso dizer, eu fui a fundo nessa oração.
nenhum deles orou como a oração de João 17. E ela é chamada biblicamente de a maior oração já feita. Mas eu fui atrás da menor oração e Jesus também atendeu. E eu quero terminar com ela. Está lá no texto de Marcos 14:30. Se não me falha a memória, é Marcos ou é Mateus 14:30. Coloca aí Mateus 14:30. Aí é alta madrugada, irmãos. Quando eu vou preparar a mensagem, já está o sono mais para lá do que para cá. E diz a palavra de Deus, quando Pedro pediu a Jesus para andar no mar, Jesus, vem Pedro, caminha comigo. Pedro começou a andar, olhou para Jesus, mas na hora em que ele parou de olhar para Jesus e olhou para as ondas, a Bíblia diz o quê? Que ele começou a se afundar. E aí ele faz a oração mais breve de toda a Bíblia, de toda. A oração mais breve da Bíblia é essa, quando ele diz que na força do vento, ele tendo medo, começando a afundar, ele só teve tempo de gritar, porque a água já estava entrando nele. Só deu tempo de gritar, a oração dele foi, Senhor, me salva. Aí diz o versículo 31. Jesus não rejeita, irmão. Eu estou citando esse exemplo para você entender. Jesus não rejeita a menor das orações. Pode ser um pedido pequeno, pode ser uma coisinha de nada para você, mas Jesus se preocupa e se importa contigo. Quando Pedro gritou, Senhor, me salva, aí a Bíblia diz, e prontamente Jesus está disponível para atender a tua oração. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, segurou nas mãos de Pedro. Glória a Deus. Homem de pequena fé, porque tu duvidou? Glória a Deus. Qual é o teu pedido para Jesus hoje? Pode ser grande, pode ser pequeno, mas Jesus está disponível. Vamos perseverar em oração. Coloque aí Colossenses 4:2 para nós concluir. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amanhã é feriado, os irmãos toleram esses minutinhos que passamos, né? Como eu disse aos irmãos, hoje não dá para fechar a mensagem. Nós vamos ter que esticar ela, porque a oração, meu irmão, é assunto demais. É assunto que não acaba. Vamos ler juntos? Continuem, vamos lá. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graça. Você está tendo o Nordeste para Cristo, você que não ora mais, uma oportunidade para começar a orar novamente. Pastor, eu não sei orar 10 minutos, 15 minutos. Comece igual Pedro. Senhor, me salva, porque nem eu sei orar mais. Comece assim. Aí depois vai para 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Daqui a pouco, meu irmão, você vai ficar igual Jonathan Edwards, que ele passou 3 dias e 3 noites trancado. A mulher preocupada e ele estava 3 dias e 3 noites orando, buscando a Deus. Foi o dia em que a igreja expulsou ele. A igreja expulsou ele, não queria mais ele como pastor. Sabe o que é que ele fez? Se trancou 3 dias e 3 noites. Sabe o que é que Deus fez com ele? Deu a maior pregação da vida dele. Pecadores na mão de um Deus irado. Diz a Bíblia que enquanto ele pregava, lendo, as pessoas gritavam, pedindo para ele parar, segurando nas colunas que tinham, dizendo, eu estou sentindo as chamas do inferno, eu estou sentindo o ardor do inferno, eu quero me arrepender. E foi um grande avivamento esse dia, sabe por quê? 3 dias e 3 noites ele ficou trancado, orando, pedindo a Deus, e Deus não rejeita, aleluia, a oração e o clamor de um servo. Eu quero concluir esta noite, glória a Deus, citando apenas uma frase que eu guardei de um pastor do século XVII, chamado Sidney Baxter. Ele dizia o seguinte, isso eu guardei no meu coração já há alguns anos, pastoralmente. E ele dizia, os homens podem desdenhar dos nossos apelos. Os homens podem rejeitar a nossa mensagem. Os homens podem até se opor aos nossos argumentos. Os homens podem até desprezar-nos. Mas nada os homens podem fazer contra as nossas orações. Não há ninguém que impede a oração de um crente chegar até o céu.
Não há ninguém, meu irmão, vou voltar a repetir isso. Não há nada nem ninguém que impede a tua oração de chegar até a presença de Deus. Não se incomode de orar. Não acha, pastor, eu estou aperreando muito Jesus. Não, aperrei mais ainda, que Ele gosta. E Ele vai te responder, amém? Vamos orar?